De acordo com a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, o mercado audiovisual no Brasil vem crescendo. Em 2014, o setor foi responsável pela geração de 24 bilhões de reais na economia, valor 3 vezes maior do que o registrado em 2007. Contudo, o país ainda exporta menos e importa mais em serviços audiovisuais, revelando um déficit significativo de mais de 1 bilhão de reais. Mas esse aumento na produção audiovisual significa também melhor qualidade nas produções brasileiras? E o mercado da educação? De que forma esse conteúdo pode contribuir na formação de crianças e adolescentes? Quer saber de tudo isso e muito mais? Então fique com a gente, está no ar o Educação! Meus convidados são Fábio Campos, escritor, gestor da produtora Panela, ganhador de prêmios, especialista em produção cultural pela Fundação Getúlio Vargas, Petros Barreto, advogado especializado em propriedade intelectual e cyberlaw, professor universitário, palestrante responsável pela implantação do departamento jurídico da Globosat, e Flávia Serra, especialista em marketing, com cursos na Universidade da Califórnia e na Stanford University. São muitos créditos, são muitas coisas que vocês já fizeram. Então, assim, eu estou com um grupo bem bacana, eu tenho certeza que sejam muito bem-vindos ao programa para a gente começar a falar desse mercado tão importante e que atrai tanto crianças, adolescentes, etc. Fábio, vocês criaram o coletivo Bússola e vocês dão capacitação e consultoria para projetos audiovisuais. Mas quando as pessoas pensam em projeto audiovisual, pensam logo num longa-metragem. E eu queria que vocês começassem falando dessa variedade de produtos, o que a gente vai começar a discutir aqui agora. Tá ótimo. A gente vem passando por uma transformação tecnológica imensa, não é? Avassaladora. Então, isso tanto no modo de fazer, como nas janelas que temos para exibir o produto, seja em primeira ou segunda ou terceira janela. Então, na verdade, hoje você tem que ter um projeto muito bem estruturado no seu plano de ação, não é? E isso demanda das produtoras e das escolas de cinema, que também são um fenômeno recente, até por conta da facilidade de produção. Então, os cursos, graças a Deus, hoje temos muitos. Há 20 anos atrás tínhamos pouquíssimos cursos, e cursos teóricos. Então, as pessoas aprendiam na prática. E o longa e o curta eram o caminho, ainda são, de alguma maneira, o caminho natural para você entender da maneira como se faz produção, não é? Mas a gente tem várias coisas. A gente tem a plataforma da internet, queria que a Flávia falasse um pouquinho disso. Nós temos, quer dizer, o pessoal, até falando assim de audiovisual, no geral mesmo, a família brasileira estava muito acostumada, por exemplo, às novelas. E a gente vê o pessoal vendo muita série, né? Séries de diversos assuntos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas possibilidades que hoje existem para as pessoas que querem produzir conteúdo. É até bom assim, a gente enfatizar que, na verdade, essas possibilidades elas acabam se tangenciando, né? Então, você tem um conteúdo exposto numa televisão aberta, que ela é replicada no celular, no mobile e por aí vai. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem linguagens diferentes, mas com um conteúdo que ele se replica. Ele é derivado em várias outras plataformas. Até porque, hoje em dia, a audiência está cada vez mais exigente em relação não só à qualidade, mas o on time, né? Quer dizer, eu estou dentro do metrô e quero assistir, quero continuar assistindo a minha série, né? A garotada, às vezes, está muito mais conectada no celular do que na própria televisão. Então, a gente tem uma mudança grande de hábitos, né? Sim. Hábitos e, consequentemente, de consumo. Então, o produtor desse material, desse conteúdo, ele tem que estar muito atento para conseguir calibrar essa linguagem e tornar interessante e perene, que até um dos nossos pontos, nossos pilares, é que você tenha não só uma exposição única, mas e sim uma vida longa, onde você consegue trazer vários assuntos periféricos que são relevantes àquele universo, mas que mantém essa atenção mais sustentada por mais tempo. Petros, você considera que há incentivos suficientes, ou que falta muito, ou que está quase, para essas produções independentes no mercado audiovisual? Que na verdade, é uma mudança radical do que existia há
5, 6, 7 anos atrás para o que a gente tem hoje. Existia antes apenas o fomento indireto, era aquele onde eu tinha um incentivo, uma renúncia fiscal para ir até a empresa captar recursos para produzir uma série, um longa, um curta, ou seja lá o que fosse. Hoje a gente tem o fomento direto, que é o dinheiro que está no fundo setorial do audiovisual. Para você ter uma ideia do tamanho do que é isso, o recurso hoje, os recursos disponíveis hoje por ano são na ordem de R$1 bilhão, pelo menos, tá? Para cada linha ativa de celular no país, linha ativa, cada linha ativa ela contribui com R$ 3,20 da chamada Condensine Teles, que são exatamente, é uma contribuição que as empresas de telecomunicação fazem a esse fundo, tá? Para ativar esse fundo. Existem outras contribuições também vindas da Condensine, como a Condensine Remessa, quer dizer, toda vez que uma programadora estrangeira, sediada estrangeira que estava operando no Brasil, faz uma remessa para o exterior, ela deixa uma parcela desse dinheiro aqui. Existe a Condensine também sobre título. Toda vez que você tem uma obra e pretende exibir, você tem que fazer um registro e você tem que pagar uma Condensine de acordo com a janela que você vai utilizar, com valores diferenciados. Cinema é diferenciado de televisão aberta, que é diferenciado de televisão paga e por aí vai afora. Então você tem uma incidência, vamos dizer assim, tributária, porque é uma contribuição. Hoje a grande discussão está em cima do vídeo on demand, quer dizer, a Netflix, por exemplo. Era isso como que eu ia se te paga, de que forma vai se pagar. Isso não está regulamentado ainda, mas virá essa regulamentação em algum momento. Já é objeto de discussão atual, esse ponto sobre a contribuição dessa nova possibilidade de exploração econômica. Porque é importante entender nesse contexto também que, especialmente a geração milênio, ninguém mais quer ver o conteúdo de televisão de forma linear, a programação linear. Está ali na hora que está, eu tenho que estar presente para ver aquele programa. Sim. Você quer ver de acordo com a sua disponibilidade, você quer ver o que você quer, na hora que você quer e quando você quer. Então não é... Tudo mudou, todo o contexto do audiovisual mudou. Hoje a gente tem um mercado muito mais propenso a investir, tá? E ter retorno. O fundo setorial também espera retorno, quer dizer, não é um dinheiro a fundo perdido, ele investe, é um fundo de investimento, tá? E espera ter o retorno desse investimento de alguma forma. Ele pode até não acontecer, mas há a expectativa de que ele aconteça. Agora, vocês estão dizendo o seguinte, olha, as coisas estão mudando, existe dinheiro, pelo que você está falando, existe dinheiro, e como é que se faz para chegar até ele? É um problema que a gente está tendo aqui nas produções, as pessoas que estão aí produzindo conteúdo, elas enfrentam esse problema é muito difícil e como solucioná-lo. Eu sei que vocês vão explicar melhor como é que foi a criação do projeto de vocês, que tem tudo a ver com isso. Ele está diretamente relacionado a isso, tá? Classicamente, isso é uma história do cinema brasileiro, o cinema brasileiro sempre foi muito informal, tá? Extremamente informal. Era Collor, acabou a Embrafilme, acabou o dinheiro, sumiu, desapareceu e houve a chamada retomada. Com a criação da Ancine, essa informalidade começou a mudar, tá? Passou a ter uma necessidade de se ter um processo um pouco diferenciado. Isso, evidentemente, não se consegue do dia para a noite, é um processo, tá? E hoje há uma necessidade, é imperioso que as produtoras estejam aptas a trabalhar de forma profissional. Quem não se profissionalizar não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Porque, por exemplo, quando você busca um dinheiro para o fomento direto no Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, existe lá dentro do Regulamento Geral do Prodave, e dentro dos editais e dentro do contrato do BRDE, que é o agente financeiro, é quem lida com o dinheiro na relação com o produtor, uma cláusula que diz o seguinte, olha, eu terei uma participação, o Fundo Setorial terá uma participação de X% de tudo aquilo que resultar de exploração econômica do filme, suas marcas e os seus elementos. Mas o que são os elementos dentro de um filme? É tudo aquilo que é passível de proteção no âmbito da propriedade intelectual. Música, se a gente pensar em animação, acho que é o exemplo perfeito. A gente fala de música,
de personagens, de título da obra, nome dos personagens. Isso demanda uma profissionalização. Sim, ou seja, eu tenho que estar muito preocupado com os aspectos de propriedade intelectual, porque eu preciso dar ao fundo setorial, ao ANSIN, uma satisfação sobre a formação desse ativo, que são essas propriedades, a exploração econômica desses ativos, como eu vou explorar essas propriedades e o retorno que eu vou oferecer ao fundo. A gente ficou ouvindo o Petros. Petros dá uma aula aqui de um dia sobre isso. Ah, isso é bastante tempo. É isso que eu ia te pedir, né? Para falar sobre isso, sobre essa... Que ele falou assim, tem que estar preparado, tem que ter produtora que saiba como trabalhar. Mas você estava dizendo, antes do programa começar, que muitas produtoras estão quebrando. Produtoras profissionais, assim, né, que estão no mercado já há um tempo. Vou chegar aí, mas assim, complementando ele, então hoje, por exemplo, dependendo do edital, mas 30% da avaliação do teu projeto, e você está concorrendo com outros projetos, é a tua elaboração de plano de negócio, que é justamente a mensuração, através de estatísticas, de comparações, do retorno do teu produto. Então, hoje o produtor, como o autor, o roteirista autoral, ou o diretor autoral, ele encontra um monte de dificuldades, porque ele tem que ter muitas expertises. E é muito para uma pessoa entender do business e entender da criação artística. E também, hoje, nós temos a tecnologia evoluiu muito. Então, se você vai fazer um produto que você vai, na tua primeira janela, buscar uma distribuidora para colocar em sala de exibição, se você vai para a televisão, os formatos tecnológicos, eles são muito, dependendo do teu produto, eles diferem muito. Então, como é que você vai buscar essas informações técnicas para colocar dentro do teu projeto, do teu orçamento? Não dá mais para dizer, tem uma ideia, custa mais ou menos e vamos por aí. E no meio do caminho, se eu estou perdendo dinheiro, eu fecho o quadro do meu filme, eu tiro os planos gerais, corto os conflitos e resolvo o meu filme. Não resolve, né? Não Flávia, resolve. A gente está no finalzinho desse bloco. No próximo bloco a gente vai contar com a participação da sua sócia, não é isso? Isso. E eu queria que você encerrasse o bloco dizendo, nesse mercado audiovisual, no que diz respeito às plataformas na internet, quais são os principais canais ou qual é o principal canal para fazer essa divulgação? Na verdade, acho que tudo é muito adequável ao conteúdo, ao produto, né? Então, certo. A gente tem várias linguagens e até uma segmentação natural dessas plataformas. Então, você hoje tem o Instagram, muito de imagem, você tem o Facebook, na verdade, ele até houve uma popularização enorme. Então, quer dizer, a base de usuários aumentou exponencialmente. Então, assim, hoje em dia a gente consegue ter uma captação de atenção quase que cirúrgica. A gente consegue escolher com quem a gente gostaria de falar. Então, ao invés de dar um tiro de canhão para atingir um monte de gente, a gente quer realmente atingir... Mapear o público-alvo. E realmente onde o nosso conteúdo, seja ele um longa, um documentário, uma série, ele tem uma relevância e a gente consiga realmente ter um interesse e que as redes comecem a falar entre elas, porque a melhor propaganda é o boca a boca, quando você compartilha, ele viraliza. Então isso realmente é o objetivo de todo mundo, mas que tenha um conteúdo que, como a gente fala, ele tem que ter um conteúdo editorial, um storytelling que vai amarrando e vai acertando essas pontas. Isso está muito ligado até ao que está acontecendo hoje, na mídia. E a gente consegue puxar e falar assim, olha, isso que está acontecendo, quando a gente fala, por exemplo, de emoção, a gente pode falar desde uma coisa muito local até uma coisa mundial. A gente consegue fazer esses links e isso torna muito mais rico a questão de tudo aquilo que a gente quer produzir. Flávia, muitíssimo obrigada pela sua participação no programa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não desgruda!